Bom, sou Tadeu Terra, produtor cultural, poeta, diretor teatral, sindicalizado pelo SATED Belo Horizonte. Trabalhei durante 13 anos no Festival Nacional de Teatro de Varginha, às vezes também como jurado. Coordenei também o E-Teatro do Adão Marco Misael, na campanha de popularização teatro, cinema teatro e dança, com várias oficinas de literatura sempre teve nos festivais, não só da popularização, como também nos Festival Nacional de Poesia Falada de Varginha, durante 8 anos que fui também um dos produtores e coordenador junto. Durante esse tempo também contribuí durante 2 ou 3 anos na Gazeta de Varginha com a sonda cultural, que eu falava de literatura, escrevia sobre literatura, sempre na área de poesia. Também coordenei por 2 anos, fui curador também da Estação dos Versos aqui, lançado pela Fundação Cultural, com várias peças. Lancei 2 livros de poesia e teatro. Tem na poesia Vertical do Visto, Habitantes do Eu. Escrevi também A Sombra que Me Sonda de teatro. E por último, agora, estou com uma peça nova em cartaz que chama Música dos Músculos, que é inédita. Como escrever e interpretar a poesia. Não é a mesma coisa. Escrever não é simples, não é fácil. Ser intérprete talvez seja mais difícil. É o que está ocorrendo nessa live de hoje. A diferença que tem de ler e escrever e de ser intérprete. E eu tive o privilégio de tornar escritor e dirigir e saber as diferenças. Mas diante disso, é necessário falar o que é poesia na concepção de Aristóteles. Ou seja, ao tratar da origem da poesia, diz Aristóteles: ao que parece 2 causas e ambas naturais, geram a poesia. O imitar é congênito no homem, e nisso difere de outros viventes, pois de todos é ele o mais imitador, e por imitação aprende as primeiras noções, e os homens se comprazem no inusitado. A poesia e o poema é outra concepção também. A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono, operação, capaz de mudar o mundo. A atividade poética é revolucionária por natureza, é método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro, pão dos escolhidos, alimento maldito, isola, une, pressa ao vazio, diálogo com a ausência, o tédio, a angústia e o desespero, a alimenta. Portanto, nessas concepções, durante essa fala da gente aqui, tem as conotações da poesia dentro da interpretação, as imagens, a noção básica, o que o texto, a palavra, durante as imagens, ela retrata para o intérprete, para quem vai ouvir o texto falado. Porque talvez, na linguagem comum, ler uma coisa e ser intérprete outra. Há diferença e há que valorizar também o intérprete. Não deixa disso. E por isso que como escrever a poesia, a gente tenta colocar pelo menos um pouco da ideia do que o intérprete e a poesia nessa variação do texto e linguagem. Agora vou falar dentro da poesia, o Manifesto Ingênuo, escrito na concepção do antigo senador por Rio de Janeiro, Arthur da Távola. Eis o texto. Manifesto Ingênuo. A poesia começa quando o poeta pensa que acabou o poema. O poema não é a poesia, é somente um dos seus condutores, talvez até o mais aparelhado. Toda poesia que cede ao poema frustra-se,
Todo poema que cede ao verso perturba-se. Todo verso que cede à beleza arrisca-se. Toda beleza que domina o poeta ameaça-o de não alcançar a poesia. O poema precisa ser escravo da poesia. Deve aviltar-se, ser volúvel, hipócrita ou solidário, mas corajoso o suficiente para compreender e aceitar o seu lugar de coadjuvante. Há poetas que começam e acabam seus versos no poema e jamais atingem a poesia, mesmo utilizando-se da melhor inspiração e de refinada linguagem. Poesia, poema, verso e poeta são concomitantes, contraditórios e conflituosos ao mesmo tempo, inimigos íntimos que se amam. A poesia é soberana, o poema e o verso invejoso ambicionam o lugar dela. O poeta é um ser carente, aturdido e lindo, o único com permissão de levar o verso. O poema é a beleza para o julgamento da poesia. Esta exigente quase sempre reprova os vários intentos do poeta, embora jamais o proíba de dar a luz ao poema. A poesia sabe que mesmo quando não alcançada vislumbres do que podem estar presente no poema, em alguns ou muitos versos ou nos delírios do poeta. Por isso, só interferem no seu trabalho para disparar a inspiração. A poesia é deusa. Verso e poema são anjos intermediários entre o território superior e sagrado da poesia, entidades de grande valor transitivo, jamais verdades em si mesmas. O poeta é o herói mitológico, nasce do casamento de uma deusa. A poesia com um mortal. O poema é bem-vindo, porque ajuda a quase impossível compreensão do que é a poesia. E um ser alado e bendito, amaldiçoado pela dúvida, cuja o afã e o verso e a finalidade, o poema, alça-se à procura da deusa poesia. Desde que o poeta não se embebe com o verso, com o poema ou consigo mesmo, sobretudo se for talentoso. Poema e verso jamais podem se arrogar a pretensão de representar com exclusividade a poesia. São meros condutores que, o se suporem representantes da poesia, são por ela punidos. A poesia é tão superior que nem da beleza precisa. Esta, em geral, a disfarça ou atenua por mais bem que faça, e faz a beleza é a ilusão da poesia. Só vale quando se serve do poema para tentar atingir a poesia. Esta só precisa de som, ritmo e palavra, por viver mais próxima da música que do discurso. Não é o poeta que escolhe a poesia. Esta o escolhe sem lhe oferecer jamais poderes incondicionais sobre o poema, e quase sempre negando a precisão de versos. Às vezes até embebedando com notáveis descobertas no idioma, e quando por ser superior, humilha. Logo depois se mostra disponível, tanto melhor quanto mais difícil e desfrutável. Esconde-se, revela, chegando às vezes à humildade de necessitar do poema, a quem em seguida desenha e escarnece. A única liberdade possível ao poeta é a de buscar a poesia. Ela quase sempre está onde o poema a oculta e ao mesmo tempo em que a proclama. E dando o prosseguimento a essa live, gostaria de falar do primeiro espetáculo que eu fiz entre a versão teatro e poesia, quando eu montei pela primeira vez aqui em Varginha o espetáculo Varal do Tempo, onde eu lancei muitas pessoas que estavam começando na época
no fervor do teatro. Então, no fervor do teatro aqui em Varginha, que na década de 80 era muito forte. Então, e dando sequência nessa live, que eu estou falando eu quero retratar de quando Varginha fervia teatro de verdade. Eu trouxe para o palco um espetáculo meu, com atores novos que estavam começando aqui em Varginha na década de 80. Eu escrevi Varal do Tempo, um trabalho misturado à literatura, à poesia com o teatro. E nesse meio termo, eu gostaria que eu acho que ainda lembro do texto que fazia parte da espinha dorsal do texto, que chama Varal do Tempo. A tua voz não fala de amor. Então de que planeta veio a tua beleza? Da tua cabeça não sei. É uma coisa, é outra. Nela viajam pensamentos. As mãos se misturam. Os olhos se encontram. Os beijos são tastos. Porém, é verde o fogo da paixão. E a solidão não tem cor. É úmida, é crônica. No peito pulsa o meu coração, empedernido, mecânico. Não tenho nada, nem mais, nem menos. Tenho sim, um fim. Eu grito, rasgo uma ideia no ar. A menina dorme. No lodo do meu sexo escorre uma possível canção. A menina canta. O varal do tempo dorme. Nesse meio termo também gostaria, na minha opinião, dos textos dos poetas que, na época minha de criança, quando eu comecei a ler e entender poesia, eu deixo aqui os poetas que mais me chamaram a atenção desde a minha época de criança até hoje no mundo atual, eu considero os melhores poetas do Brasil. Drummond de Andrade, Emílio Moura, Hilda Hilst, João Cabral de Melo Neto, Adélia Prado. Antes de escrever versos, uma boa ideia é tentar entender o que é de fato essa tal poesia. Logo, a resposta que temos sobre como escrever a poesia já foi bem mais fácil de responder, pois, há tempo atrás, a poesia era aquela texto de tipo em verso regulado, por métrica e com rimas no final. Bem simples. No entanto, hoje existem diversas definições sobre o que é poesia, mas nenhum acordo universal quanto ao assunto, nenhuma regra absoluta que sobreponha a sua própria criatividade. Isso indica que o escritor deve ser livre para explorar outras estruturas e se livrar de amarras. Nem todo poema, a unidade da poesia, precisa de métrica ou rimas. Para escrever poesia, o caminho é justamente esse: descobrir o que é poesia para você. A ideia é que ao escrever poesias, você passa a se expressar. Logo, pense no conceito de poesia que mais agrada. Você, que melhor atende às suas expectativas. Pode ser poesia concreta ou um perfeito parnasianismo que use a bela forma para falar sobre assuntos quaisquer.
Contudo, todos temos um pouco de poeta dentro de nós. E para permitir você publicar livros, é preciso aprimorar esse trabalho, e muito, ou seja, escrever e reescrever, até quando alcançar um nível razoável, quem sabe até profissional. Uma dica útil para quem quer escrever poesia é escrever primeiro e deixar as críticas e revisões para um segundo momento. Primeiramente, tem que se dedicar à fase mais solta do processo criativo. Deixe as palavras fluírem. Apenas deixe. Recomendamos, inclusive, que ao menos nas primeiras poesias você foque um pouco mais na mensagem do que na forma. Reduza ao máximo e escolha bem as palavras. É importante, dentro da poesia, é fundamental a inspiração. É preciso que nós busquemos a inspiração para dar sequência no trabalho. E antes de mais nada, junto com a inspiração, é necessário também a transpiração, que é o trabalho do texto, a qualidade poética da sua proposta. Com certeza, para escrever poesia, é muito importante estar inspirado, mas como eu havia dito, é necessário depois disso a transpiração. Para isso, a leitura de outros poemas pode ajudar nessa empreitada. Conhecer os clássicos da literatura, Camões, Shakespeare, Dante, Cervantes, Machado de Assis, Vargas Llosa, Otávio Paz, Gustavo Flaubert e outros. Assim, escolha dentre todos os tipos de poemas e autores aquele que mais te inspira, te traz confiança, prazer. Cada um tem a sua maneira de inspirar, de buscar ideias, caminhos e a semelhança entre um autor e outro, seja ouvindo uma música, caminhando ao ar livre. Portanto, artes plásticas, fazendo artesanato, pintura, etc. O importante nesse tempo é que a poesia traz os seus benefícios. Acalmar o espírito, relaxar a mente, aumentar a sua capacidade intelectual, estimular a atividade cerebral, desenvolver outra linguagem, outra imagem, outra concepção de outros autores. Enfim, a sua própria ideia de tentar buscar outros textos que te façam melhor. O benefício da poesia também é trabalhar o intelecto, facilitar a introspecção, expandir a memória, desenvolver a inteligência, ampliar todas as fontes, se possível, enriquecer a vida, conhecer coisas novas, enfim, trazer outros caminhos, outras imagens, outras ideias, com certeza ter um firmamento, uma concepção do ser humano. Carne, ossos, nervos e músculos de Tadeu Terra.
Não adianta se é isso ou aquilo. É preciso ir além. Eu sou o que eu não sei, o que eu não posso, o que eu não quero. Entretanto, depois de vários ciclos, carne, ossos, nervos, músculos doem. Por isso o corpo grita. Eu sou o que eu não sei, o que eu não posso, o que eu não quero. Carne, ossos, nervos e músculos doem. No multiplicar dos ângulos, Tadeu Terra. Não agora, não desta vez. O que foi? Ainda não sei. Portanto, olhando para o outro lado, a desordem não é tanta assim. Seja o que for, não me assusto, nem tenho medo. Nada quis que não fosse o que faço. Sob rótulos é dispares, algo que não faça sentido. No ir e vir de outros lugares, mudei-me várias vezes. Imagem da ausência. Porém fui e estou, sou um punhado de lugar, embora nunca saí de mim. Imagem da memória. Na tela poída, não sou mais o mesmo. Nada quis que não fosse do que faço. À medida que as coisas ocorrem, tudo é frio. Enfim, o que houver ou venha a ser, não me interessa. Segredos são como pólvoras ou balas perdidas. Explode. Alguém viu, mas ninguém sabe de nada. Do outro lado do mar, uma poesia de Tadeu Terra. Ao contrário, não me peça que eu fique, à medida que nós nos tornamos os mesmos. Do outro lado do mar, à margem do mar, navego em tua alma, por ilhas incertas. E o amor é um cubo ao quadrado, sem medida, precisa ou exata. No teto da teia, na vertical do visto de Tadeu Terra. Estamos todos imóveis, como pedras sem data, à beira de um caminho perdido. Emílio Moura, a vida é um saco do avesso, no acesso do vento. O amor inverte-se, envolve-se e inverte-se. Flutua num sonho do qual não se sabe sair. A coragem é uma coisa precisa e não é cinza assim. A dúvida que nos habita é estúpida e não tem cor. Num teto de teia de aranha, insetos decretam seu fim. Poema para um amor impossível, extraído do livro Na Vertical do Visto, de Tadeu Terra. Luzes em foco, câmeras e flashes, tempo. Os teus olhos rondam o meu caminho como um raio de luz. O teu desejo vem e me consome. A tua boca me detona de beijos. O teu corpo dorme no meu cansaço. Sonha e delira. Olá, sou a Malu Silva e em tempos de pandemia, não saindo de casa, recebi um poema do amigo e poeta Tadeu Terra, que dividirei com vocês, a Sinfonia das Alamandas em Dó Maior, Tadeu Terra. Percebam na coreografia do lírico horizonte o compasso da lua, a melodia do vento, a valsa das nuvens, a sinfonia das alamandas em dó maior, a sinfonia dos planetas em paz, a dança dos cometas, a orquestra das estrelas, os acordes do tempo, as cordas do silêncio, a regência da solidão, a voz do espaço, a canção do ar, a ópera dos pássaros, a filarmônica das flores, a sutileza do êxtase, a harmonia do cosmos, o lirismo da nossa alma, a beleza da gente, a serenata do sono, a banda do sonho, a essência do beijo, o sincronismo do corpo,
o conjunto das coisas num clássico de amor. Eu sou o professor Expedito e vou declamar um poema do Tadeu Terra, poema que ele dedicou ao seu irmão Carlos Rivani Terra, em memória. Planeta dos sórdidos. Desvinculado de tudo, a alma é a gema do cérebro. O resto se torna substantivo às vezes, simples, comum ou composto. Deus tem de piedade dos que buscam o caminho. Perambulando por aí, andarilho, prostituta, cego, surdo, mudo, louco, vive. E as outras coisas, alguém caminha pelos becos sem entrada nem saída. A mentira não tem vergonha da verdade. Viva a vida, vagabundos, oportunistas e toda corja. À mercê do nada, quanta gente luta e não acontece. Operário das oferendas, insumo da salvação. Tadeu Terra. Cortina de ferro, Tadeu Terra. Não ousa dizer que não sabe de nada, abrindo e sobrepondo outras janelas. Viajo sobre as franjas do tempo sem dormir. Em meio à chuva de ruído, transponho a cortina de ferro rumo a Budapeste. Não vão e não vendo nada nem ninguém. Deparo-me nas ruínas de Varsóvia. Pasmem, assim são as coisas. A passos lentos, amanheço em Praga. Exausto, sou um espantalho que se oculta no espelho. Dando sequência a esse trabalho, eu gostaria de dizer também que eu estou com um espetáculo novo, Música dos Músculos, que é um livro meu de poesia, e dentro desse livro de poesia há um espetáculo de teatro também, com o mesmo nome, Música dos Músculos, que vão trabalhar 3 atores, inclusive tem alguma coisa já pronta no cenário, iluminação. Esperar essa pandemia acabar para que a gente dê sequência nesse trabalho, convocar os atores que eu acho que é necessário para esse espetáculo. Quem sabe o ano que vem a gente dá início a esse espetáculo Música dos Músculos. Inclusive, tenho algumas coisas do cenário já prontas que possam ser indicadas para colocar algumas imagens desse cenário que eu tenho, que é feito todinho no alumínio, os lacres de latinha de cerveja, assim, é a proposta do meu cenário, é interessante. Por isso, espero que a nossa contribuição seja dada. Muito obrigado.